Boa noite, muito boa noite. Quero agradecer imensamente as pessoas que já estão presentes. A gente estava olhando aqui, família em peso, a gente agradece. É muito bom a gente poder estar aqui toda terça-feira. Opa, de novo terça-feira. Gente, agora é quinta. Na minha cabeça ficou terça. É quinta-feira, tá bom? E se a gente está aqui hoje, nessa quinta-feira, nesse estúdio da Jerimum Filmes, é porque a gente tem o apoio dos nossos patrocinadores. Então eu já quero começar agradecendo todos eles. Eu quero agradecer a Pro Alvará, ao restaurante Santa Comida, à Clínica Veterinária Scatolini, ao restaurante Mestre Cuca, Vestiroque Boutique, Josi Bem e Bela, Garage Hair, e hoje eu quero mandar um abraço especial para essa família. Eles estão precisando. Beijo, meus amores. Ronaldo Contabilidade, Boutique Autoestima, Leandro Duarte Cristal, Cristiana Ferreira, da Mindfuls, e também a nossa querida JF Doces Feitos com Amor. E, gente, se vocês olharem aqui, tem hoje um bolo brigadeiro. Brigadeiro. Um bolo formigueiro para a gente degustar logo mais tarde. Juliana, muito obrigada, tá bom? É com muita satisfação que nós vamos degustar. E se vocês quiserem experimentar doces maravilhosos, é só entrar em contato com a Ju, porque ela tem um mais gostoso que o outro, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre preconceito focado no racismo. E a gente estudou bastante, a gente leu muito, a gente viu muita reportagem. Essa semana eu posso dizer que eu tive um enriquecimento em relação a conhecimento. E uma frase do Albert Einstein, que é muito interessante a gente começar, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. E aí eu coloquei uma caixinha nos meus stories e pedi para que as pessoas fossem me contando se elas já tinham sofrido algum tipo de preconceito. E eu também não entendia que preconceito é diferente de discriminação. Porque preconceito é um sentimento que eu tenho em relação a alguma coisa pré-concebida sem entender sobre o assunto. Eu simplesmente determino que eu não gosto dessa caneca, não gosto e pronto. Já a discriminação é o que a gente sofre por conta do preconceito. E pasmem, olha cada frase que as pessoas acabaram ouvindo. Já está fazendo pretice, referindo-se ao negativo, erro ou coisa ruim. Esperar o quê de um afrodescendente? Vamos fazer uma gordice? Ou vamos pedir uma gordice? Fingir demência. Quanta negrice! Nossa, você é faxineira? Ah, seu cidade do Nordeste, de um palavrão. Seu cabelo é ruim. Você é de onde? Por que escolheu tal cidade? Qual o sobrenome da sua família? Pobre fazendo pobrice. Nossa, é tão bonita, deveria emagrecer. Nossa, você não estudou? Isso não é vida. Gente, isso foi falado por uma mãe guerreira que trabalha de sol a sol para sustentar os seus filhos. Lu, um beijo para você. Sua branquela horrorosa. Numa loja, um amigo meu escutou assim: aqui não tem nada que te serve. Ou um outro amigo relatou que quando ele está bem vestido, ele é tratado diferente. Quando ele está maltrapilho, né, vestido, sei lá, chinelo, as pessoas não o atendem. Nossa, você lava roupa para fora? Você é manicure? Essas duas frases foram escutadas por uma senhora que fez isso para conseguir sustentar os filhos. A Nicole Cruz me mandou um post de um negro, ele é ex-BBB e atleta, do Paulo André, e a legenda dizia assim, olha, vou apresentar um pouquinho do meu direct para vocês que estão dizendo que não é necessário. E o post, gente, tinha vários desenhos de bananas e de macacos. É lamentável o que a gente ouve, né? E aí eu fiz uma enquete, eu perguntei assim, quantas pessoas já ouviram essas frases, ou nunca ouviram, ou infelizmente já falou algum tipo de coisa nesse sentido. E aí 94% das pessoas que responderam disseram que já ouviram algum absurdo desses que eu acabei de falar,
E 6%, infelizmente, admitiram que muitas vezes a gente fala sem pensar e acaba falando alguma frase que acaba machucando. Falando nisso... Opa! Não tem problema, o nosso áudio aqui ficou um pouquinho alto. Voltando então, gente. Existe então essa diferença de preconceito, discriminação e racismo. Eu vou ler aqui para vocês a definição. Preconceito é qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico, sentimento hostil, intolerância. Discriminação, faculdade de discriminar, distinguir, ação ou efeito de separar. Racismo, preconceito, discriminação ou antagonismo por parte de um indivíduo. E aí foram feitas leis para que nós conseguíssemos evitar com que essas coisas acontecessem. Como eu comentei com vocês, hoje nós vamos focar no racismo. E vocês perceberam aqui que, pela definição, o racismo ele engloba o preconceito e a discriminação. Vocês perceberam que o assunto é sério, né? Mas antes da gente apresentar para vocês as pessoas que estão aqui conosco, eu quero dizer que hoje tem sorteio. Eu já estava esquecendo, mas hoje tem sorteio. Então, se você tá aí e já me falou um oizinho, eu vi que já tem várias pessoas aqui que já me falaram um oizinho, coloca para mim, eu quero participar do sorteio, tá bom? Nós temos 2 coisas para sortear hoje. A gente tem um ingresso para assistir a live dos meninos do Versus do Samba, que acontece sábado agora, e eu vou estar lá apresentando. E a gente também tem uma escova e uma hidratação que gentilmente foi nos oferecida pela Cíntia Ostrosch. Eu espero estar falando o seu nome certo, Cíntia. E nós vamos fazer esse sorteio, tá? Então, a regra é essa. Você me fala um oizinho, fala aí boa noite pra mim, e aí você vai estar participando, falando, eu quero participar, tá bom? Olha, vamos falar um oizinho aqui para as pessoas. Eu já tenho aqui Catiele Santos, Ademir Camargo, Daniela Bueno, Marta Godoy, Juliana Fernandes, Eliane Pires, Dona Malvina, minha sogra, Isabela Medeiros, aqui deve ser... Ai, Kaminski? É assim que fala mesmo? Falei certo, Gui? Uhum. A Vlaisa, meu tio Luiz Sá, Maria Luísa, Tatiane Andrade, Maiara Pereira, o Ivan tá aí, beijo, meu querido. Ai, o Ivan falou que não ia me assistir hoje, porque eu não vi ele no desfile, ficou bravo. Marli, minha querida, ainda bem que deu tempo, Ivan. A Francislene Ferronato, Gledson Santiago, Isabel Fernandes, Sulamita, beijo, minha querida. Kênia tá aí também, minha linda. Roseli Honorato, sejam todos muito bem-vindos. Júlio Bueno, Marcelo Souza, Regiane Zanichelli e Maria José Pedro. O Williner, é assim? Falei certo? Matheus Gomes. Olha, a gente já está com bastante gente aqui assistindo a gente. Eu quero agradecer imensamente a vocês e quero aproveitar o seguinte. Se você ainda não me segue nas redes, por favor, me segue, que eu sempre esqueço de pedir. E quanto mais pessoas comentarem, quanto mais pessoas seguirem, o nosso conteúdo vai para mais pessoas, tá bom? Então vamos voltar para o assunto sério. Hoje a gente vai falar não só sobre o preconceito, mas a gente vai focar no racismo. E como eu estava dizendo, quando a gente começou a fazer esse trabalho, começou a estudar sobre, a nossa equipe me mandou muita coisa a respeito. O lance de falar sem pensar é uma coisa que pra gente, às vezes não tem importância, mas para quem recebe tem. Tem 2 casos muito famosos. O Lewis Hamilton foi chamado de neguinho, né, pelo Piquet, e aí bombou na internet. E aí ele até pediu desculpas, disse que não tinha intenção. Em um outro caso que a Vlaisa me trouxe, que eu não tinha visto, o Rodolfo, no BBB que teve esse ano, falou mal do cabelo Black Power do João. E aí o Thiago Leifert, ele foi assim de uma inteligência emocional. Ele chamou o Rodolfo e disse, de homem branco para homem branco, eu preciso te lembrar que o Black Power é uma representação de que eu me aceito,
é uma representação de que eu tenho cabelo crespo mesmo. E aí ele falou, e eu te entendo quando você fala que não tem problema pra você porque o seu pai é negro. Então, assim, é sobre isso que a gente quer falar. E chega de falar, né, que eu já falei demais. Eu vou apresentar aqui os meus queridos. A minha querida Fernanda. Muito boa noite. Boa noite, Nani. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Nani. Eu quero agradecer imensamente. Eu digo sempre que quando as pessoas aceitam sentar aqui nessa mesa, a gente vai acabar se expondo. Sim. Né? E é uma exposição e eu agradeço porque nessa exposição, contando as experiências, falando sobre o assunto, a gente ensina, não sei se é essa palavra, mas a gente consegue mostrar para as pessoas o que é sentir na pele, né? Sim. Eu acho que é esse o processo, né? Eu que também agradeço você, né, esse espaço e de estar colocando esse assunto, que é um assunto que tem que estar sempre em discussão, sempre em conversa, porque é só dessa maneira que a gente vai poder ter algum tipo de mudança em relação a isso. Né? Ficar calado ou simplesmente fingir que nada acontece não é a solução. Até porque, às vezes, não acontece com a gente, mas acontece com o outro. Sim, né? Sim. E eu tenho também aqui meu lindo Guilherme. Olá, boa noite, Nani. Obrigado pelo convite. Queria mandar um beijo para a República Batedouro, que eu tava lá hoje, vim correndo para cá pro podcast. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Eu acho que igual a minha mãe falou, né, Fernanda, minha mãe, pra quem não conhece. Eu acho que esse assunto é muito importante, eu acho que principalmente em vários locais. E eu estar aqui falando também é pra representar um pouquinho da minha vivência, né, falar o que eu passei, onde eu tô atualmente. Então, fiquei muito feliz pelo convite. Eu que agradeço. Morro de orgulho de você, viu? Obrigado. Quando a gente começa a falar sobre o assunto, né, quando a gente começa a entender o que é passar pelo racismo, eu pedi já desculpa para você várias vezes, porque eu tenho vergonha de algumas coisas que acontecem, né? Porque quando chega na pele da gente, quando acontece com a gente, eu até fiz um story falando isso, a minha pele não é preta, o meu cabelo não tem textura crespa, eu não tenho traços negroides, eu nunca tinha escutado essa palavra. É por isso que eu falo que cada vez que eu sento aqui eu aprendo, porque eu nunca tinha escutado. E eu queria, Fê, que você me falasse, começasse a contar para mim como é que é sentir na pele o racismo. Primeiro, vamos assim, você já sentiu o racismo? Já, inúmeras vezes. Eu quis fazer essa pergunta porque muitas pessoas dizem que nunca sentiram. Sim. Então, a gente está diante de uma pessoa que já passou por isso. Já. Baseado, então, nisso, Sim. Me conte, como é que... me conte um pouco da sua história, um pouco da sua infância. Sim, já passei por situações diversas. Porém, sempre foi colocado como algo natural. Até então, não era crime. Até então, não tinha lei para isso, né? Então, a gente vai crescendo, quando você é criança, né, achando que aquilo faz parte, que aquilo é comum, que aquilo é normal e que é uma coisa que a gente tem que acabar esquecendo. Então, desde criança, eu já presenciei, já presenciei e já senti várias situações, né? Eu vou começar contando quando eu estava na educação infantil para o fundamental, né? Aquela fase dos 5, 6 anos de idade, onde você ama a sua professora, você adora a sua professora. Então, eu era uma boa aluna. Sempre fui uma boa aluna, muito quietinha, sentava na primeira carteira, sempre muito boazinha. E no segundo ano do fundamental, eu tinha uma professora que todas nós pegávamos flores para levar, né? A minha avó tinha uma roseira na frente da casa dela, eu pegava as rosas para levar para a professora. E quando eu entregava a professora, ela só pegava a flor, às vezes me dizia obrigado, às vezes nem me falava nada, e eu não recebia nenhum abraço e nenhum beijo. Só que as minhas colegas também entregavam flores, mas elas recebiam abraços e também recebiam beijos. Elas eram negras como você? Eram brancas. Eu estudava numa escola pública
porém, o número de pessoas negras naquela época, na minha sala, era muito reduzido. Então, na verdade, tínhamos eu e mais umas 3 pessoas numa salinha que tinha 20, 25 alunos, né? Então, era muito pouco. E eu não entendia, Nani, por que é que eu não recebia abraços e beijos daquela professora. E isso aconteceu várias vezes, né? E eu ficava me questionando por quê, né? Também na própria educação infantil fundamental, aconteceu comigo várias situações em época de festa junina. Eu queria muito dançar na festa junina, mas eu nunca tinha par, porque os meninos da minha época ali não queriam dançar comigo, porque eu era negra. E eles diziam isso claramente. E eu não vou dançar com ela, professora, com aquela preta. Eu não vou dançar com ela. E eu não tinha par. Então, o que diziam pra mim na escola? Ai, Fer, deixa pro próximo ano. Isso me entristece muito e eu tô tendo que segurar aqui pra não desabar de novo, Sim. né? Porque a gente tá falando de uma criança. Sim. Só que criança não nasce racista. Não nasce racista. Exatamente. Então, quando você é criança, você não tem essa dimensão do que está acontecendo. Você percebe que estão te tratando mal, você percebe que estão te discriminando de alguma maneira, mas você não tem dimensão disso, né? Eu saía na rua aos 10, 11 anos de idade, as pessoas colocavam a cabeça para fora do carro e gritavam sobre o meu cabelo, sabe? Nega do cabelo duro, preta, volta para sua senzala. E eu não entendia nada daquilo. E eu chegava em casa chorando, aborrecida, e eu não entendia por que faziam aquilo comigo. E não entender, não compreender as consequências que as atitudes racistas provocam numa criança, elas são imensas. São imensas. Porém, eu sempre fui uma criança sempre muito curiosa e muito falante com os meus próprios pensamentos. Eu sempre questionei muito isso. Eu falava, por que isso está acontecendo? Sabe, isso não é certo. Isso não é certo. Só que também eu vivi, acho que num dos piores momentos da história, que foi os anos 80, em relação a ser negro nesse país, né? Então, nos anos 80, racismo não era crime. Então, tudo era liberado demais, né? Nós não tínhamos referência alguma. Aos meus 10 anos, eu olhava para as minhas professoras, para você ter uma ideia, Nani, até a 8ª série, eu tive apenas uma professora negra. Uma. E aí, estudando, a gente entende o que é o racismo estrutural. Sim, sim. Né? É isso aí. Porque quantas pessoas se declaram negras, segundo o IBGE? Mais de 60% da população brasileira se declara pardo ou negro. Sim. No entanto, você não vê a mesma quantidade de negros em cargos, em lugares. É lógico que você vê. Hoje você vê mais. Sim. Né? Mas, como você está dizendo, nos anos 80, isso era menor ainda. Menor ainda. É só você pegar um colégio particular e você vê a quantidade de crianças negras que estudam nesse colégio. Sim. Né? Então, eu fui obrigada a entender que ele existe, sim. Que acontece, sim. Na verdade, por que ele é estrutural? Porque ele está impregnado e ele vem se repetindo há décadas. A história que eu estou contando para você, o meu pai também contou, os meus tios também contaram, primos também contam, e eu tenho certeza que alguém está me assistindo agora, aos 15, 14, 10 anos, iria me contar a história parecida também. Porque está enraizado, se tornou normal, é normal essa condição da raça negra sempre inferior e a raça branca sempre superior. E aí se colocou um silêncio. Ninguém quer falar sobre o assunto, porque vira mimimi. Eu vi uma entrevista da Thaís Araújo, ela tá no podcast das meninas da Giovana e da Fernanda, e ela fala exatamente isso, né? O negro ele não pode ser melhor que o branco, porque se ele for melhor, ele é metido. Ele tá querendo aparecer, né? Ele tá sendo assim soberbo. Sim. E ela falou, não, por que não?
Por que o negro não pode, né? E eu fico impressionada quando você me conta essas coisas, né? Porque a gente pensa assim, isso acontece lá nos Estados Unidos. Eu até coloquei nos meus stories um episódio, na verdade são 4 episódios. Sim. É uma minissérie, chama Olhos que Condenam. Vale muito a pena assistir, porque é um caso verídico que aconteceu no Central Park. 5 meninos, 4 negros e um latino, estavam lá. Aconteceu um estupro. Sim. E facilmente aqueles 5 garotos foram pegos como bode expiatório, fizeram com que eles confessassem, e eles foram presos, e eles tinham entre 14 e 16 anos, até que acontece uma reviravolta, que eu não vou contar, porque eu acredito que é bom as pessoas assistirem, para as pessoas sentirem, né? E acontece uma reviravolta e a história tem um final diferente. Depois a Oprah fez uma entrevista com a cineasta, com os atores e com os meninos que hoje são homens. Vale a pena assistir para a gente entender como é fácil falar, mas eles são negros. Como se eles fossem inferiores, como se eles não tivessem famílias, como se eles não tivessem direitos. Sim. Como se eles não tivessem, né? Como se fosse tirado a oportunidade deles de ser uma pessoa. Não, eles não são pessoa, eu sou pessoa. Porque eu sou branca, eu sou pessoa. Não, ele é negro. E quando você sente na pele, você consegue entender a dimensão do problema, né? Porque como você falou, você tá falando isso para uma criança. Por exemplo, essa professora que não te abraçava e abraçava a outra criança por ela ser branca, o mal que ela te fez. Sim. E aí me faz lembrar uma professora, que é a Viola Davis, na verdade, ela estava dando uma entrevista para a Oprah, e uma professora, diferente dessa pessoa que se diz professora, porque não soube te ensinar nada, foi essa professora que resgatou a Viola, porque ela fala que elas eram muito pobres, que o pai, por conta da pobreza, deixava com que os homens abusassem delas. Sim. E hoje é uma milionária, tá super bem, por conta dessa professora que tirou ela do frio e doou roupas e falou para ela que ela tinha o potencial para fazer uma peça de teatro, e ela foi e se deu bem e tá super bem hoje. Então, assim, olha, o que a gente faz, a minha atitude vai fazer mudar o que uma criança vai sentir. Porque aquilo que ela vai sentir vai ser pro resto da vida dela. E a pessoa não faz ideia do mal que ela tá fazendo. Sim. É por isso que quando eu tenho esses exemplos que aconteceram comigo, né? E as pessoas me perguntam às vezes, né? Nossa, Feri, e como que você lidou com tudo isso? Porque esse é só um dos exemplos, né? Eu teria vários outros, né? Mas eu acho que a grande chave na minha vida foi quando eu busquei algumas referências, não encontrei na sociedade, mas encontrei dentro da minha família, né? Uma grande referência para mim foi a minha tia, a Maria Luísa, que ela é educadora, ela é professora, e naquela época ela já era professora. Então, quando eu vi a minha tia sendo professora, eu falei assim, eu vou ser professora também. Eu vou estudar também. Eu vou tentar entender o que está acontecendo. Falei, eu vou tentar entender o que está acontecendo. E aí eu fui buscar entender o que estava acontecendo. E quando eu comecei a descobrir, um leque começou a se abrir, sabe? Eu lembro perfeitamente que a minha primeira experiência, que foi assim para mim uma experiência de vida que eu nunca mais vou esquecer, foi quando eu tive acesso pela primeira vez à verdadeira história da África, a verdadeira história do povo africano no país. Nani foi para mim um divisor de águas muito grande, porque por muito tempo, nos livros de história, tinha apenas uma folha falando sobre a libertação, sobre a escravidão. Uma folha apenas. Quando eu descobri, Nani, que eu não era descendente de escravos, e que eu era descendente de um povo livre que foi escravizado... E tem uma diferença nessa frase. Nossa, Nani!
Fez toda a diferença. Quando eu percebi que eu era descendente de pessoas trabalhadoras, que trabalharam por anos nesse país. Vi por 18 horas diárias de trabalho, de segunda a segunda, sem final de semana, sem feriado, sem férias, sem salário. Quando eu descobri que eu era descendente de um povo que não ficou passivo diante da escravidão, que não concordava, que brigou, que lutou, que morreu por isso. Quantos morreram? Quando eu descobri que haviam heróis negros, que a princesa Isabel teve sim a participação dela, porém, ela não foi a heroína da história do meu povo, né? Houve outras pessoas por trás ali lutando, e são tantos, Luiz da Gama, enfim, são tantos. Quando eu comecei a descobrir isso, tudo mudou para mim, tudo mudou. E aí, foi aí que eu falei, bom, a única maneira que eu tenho de nadar contra o sistema, nadar contra a correnteza, é com a educação. Então, eu vou me tornar uma educadora. Então, eu vou estudar. Então, eu fui atrás. Eu fui fazer o que, para muitas pessoas, não era ali meu lugar. Mas eu fui atrás, eu corri atrás. Então, aí eu fui buscar a educação. E na educação, eu encontrei essa maneira de dar a volta por cima, né? E essa coisa do professor ficou na minha cabeça, ecoou por muitos anos, né? E se eu te falar que isso ainda acontece em 2022. É lamentável. Em 2020 ainda acontece, né? E aí eu comecei a militar. Eu ia te fazer essa pergunta. Você se considera militante? Sim, considero, e meu filho vai poder falar bem disso, porque eu me considero uma militante desde quando eu consegui ter consciência de mim mesma. Então, aos 5 anos, eu já era militante, né? E aí, essa militância veio dentro de mim, né? Porque a militância, ela não tá só... não é quando só você está numa organização muito grande, aparecendo numa televisão, não. A militância, ela acontece ali, ó, dentro da sua casa. E foi isso que eu tentei fazer com os meus filhos desde pequeno, porque eu sabia que eles estavam, quando eles nasceram, que eles estavam vindo para uma sociedade que tinha esse racismo enraizado. E eu precisava prepará-los para isso. Eu precisava mostrar para eles como é que é o sistema, como eles poderiam mudar o sistema. E, enfim, e foi aí que eu comecei minha militância. Aí o Guilherme, não sei se ele vai falar um pouquinho, que eu falo demais. Não, mas a gente está gostando de te ouvir. Falando sobre isso, eu ouvi o Marcelo Tassi entrevistando a Djamila Ribeiro. Sim. A Djamila, quem escreveu e falou sobre o lugar de fala e tudo mais, né? E aí ele fala assim, ele conversando com ela, ele fala assim... Se eu continuar conversando com você, eu com certeza vou fazer ou vou falar alguma coisa que você vai me considerar racista. Porque tá tão impregnado na gente que às vezes uma forma de você falar, às vezes um jeito de você falar, a gente acaba praticando alguma coisa de racismo. Sim. Deixa eu perguntar pro Guilherme. Gui, como que é ter uma mãe como essa mulher? Ela é maravilhosa, né? Não tem muito o que... Aí se falar o contrário. Não, mas realmente, assim... na parte da minha infância, antes de eu sair de casa, né, com 17 anos, minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito presente ali, que sempre falava comigo, com a Isabela, alguns ensinamentos, preparando pra vida já, né? Porque ela sabia que quando eu saísse de casa, eu não ia ter ela do meu lado ali, que eu não ia poder ir correndo e abraçar ela e pedir ajuda pra alguma coisa. Então ela sempre foi me ensinando algumas coisas. Um dos exemplos que eu mais, assim, levei em consideração, que eu estudei bastante, foi quando eu tava no meu 9º ano, que ela chegou pra mim e falou assim, não, você não vai continuar estudando escola particular, você vai estudar numa escola pública, né? E você no vestibular, né? A faculdade já pensa no meu futuro, mas eu queria ser militar. Mas assim, é adolescente, né? Quer fazer várias coisas. Sim. Mas já me preparando assim, não, você vai usar cotas, que é um direito seu, então a cota racial também, a cota de classe, né? De renda, porque assim, é uma realidade nossa. Tipo, eu sou uma pessoa pobre, sou uma pessoa preta, então assim, é um direito nosso usar. E daí eu fui lá pesquisar, né, o que era, por que era, porque na escola não ensinam isso, principalmente na escola particular, não é uma coisa que é levada em pauta. Vamos explicar por que cotas para negros. Por isso que no futuro e na graduação chega muita gente que fala assim, cota é errado, cota é esmola. Tem até uma música da Bia Ferreira que fala isso, cota não é esmola. Que ela canta e a música é muito boa, gente, aí quem puder escutar, vale a pena escutar.
Mas aí foi que comecei a pesquisar, comecei a entender. Foi ali que também eu me entendi como militante, até porque militante não é só aquela pessoa que levanta uma bandeira, vai para as ruas e bate. Pequenas ações também faz você ser um militante. Então você, é igual você falou, né? Às vezes eu posso soltar uma coisa que vai soar racista, que você vai me chamar de racista, e pequenas falas que eu posso te corrigir, né? Falar pra você assim, olha, isso é errado, não usa mais esse termo, ele é pejorativo, é um termo racista. Essas pequenas atitudes já é uma militância. Então, militância não é só aquela pessoa que fica no Twitter, no Facebook, Instagram, postando toda hora, mas sim aquela que faz acontecer no dia a dia. Então, eu aprendi isso muito com a minha mãe, de coisas que elas falavam pra mim, assim, se prepara, tipo, o mundo, ele é cruel. Aí já vai preparado, e falando algumas coisas que aconteciam. A gente sempre debateu pautas em casa, na sala, né? Sim. Quando a gente via na televisão, a gente sentava no sofá e ficava discutindo sobre o que tinha acontecido, por quê, como que a gente pode, né, tentar solucionar esse problema. Então, assim, eu e minha mãe, a gente praticamente era amigos ali em casa, conversando e debatendo sobre assuntos muito importantes. Isso sobre debater e ensinar, tem um episódio do Grey's Anatomy onde a Bailey fala pro filho negro: se a polícia mandar você parar, você para. Sim, Você não assisti. corre, porque se você correr, eles vão atirar. E a gente não. E o dia que eu assisti, eu fiquei passada, né? Porque a gente não tem essa visão. Você passou por alguma situação na sua vida que você fala, opa, que você sentiu medo, que você precisou, sei lá, tomar alguma outro tipo de atitude? Já, teve duas situações que marcaram bastante a minha vida. Uma foi no meu Fundamental 2, né, no 9º ano, onde um colega não, né? É uma pessoa que eu tinha que conviver na sala de aula. Tava lá junto. Tava lá junto. Chegou no momento ali, aconteceu uma discussão e ele chamou minha avó de macaca. Nesse momento, isso nunca tinha acontecido comigo. Foi a primeira vez que eu escutei assim, eu falei, como assim? Aí eu fiquei quieto, né? Porque eu nunca tinha passado, então você não tem reação. Aí eu guardei aquilo, guardei aquilo, guardei aquilo. No último dia de aula, eu fui tomar coragem e conversar com a coordenadora. E ela simplesmente falou, agora eu não tenho o que eu fazer, vocês vão entrar de férias. E eu fiquei, Hã? como assim não tenho o que fazer? Eu vou entrar de férias. Então é assim, só toma atitude durante as aulas, acabou as férias, não é nosso problema mais, ano que vem volta e espero que ele não faça mais isso. Então ali foi onde eu falei assim, nossa, então calma lá. Agora eu vou começar a me posicionar, porque eu não vou ficar quieto. Aí o outro caso que aconteceu foi agora na faculdade, né? Eu fui fazer a compra da República que a gente faz. E nisso tava andando pelo mercado e eu percebi que o segurança tava passando muito do meu lado. Eu fiquei assim, deve ser noia da minha cabeça, não é possível isso, né? A Não tá gente não acontecendo. acredita, né? Aí eu falei, vou testar ele então, né? E fiquei zanzando pelo mercado. E todo lugar que eu ia, ele tava em algum canto ali. Falei, não é possível. Eu fui até outro lado, na parte do hortifruti, ele foi também lá. Então, na hora que eu falei, vou pagar, né, e vou embora. Eu peguei as coisas. Quando eu cheguei no caixa, o segurança se posicionou na frente do caixa que eu tava e ficou olhando pra mim. Pra ver assim, e aí, será que ele vai pagar mesmo? Porque ele pegou uma grande quantidade. E ficou olhando pra mim. Quando eu peguei o cartão, falei, débito aproximação. Aí passou o cartão, ele virou as costas e saiu. Então assim, eu falei, gente, até mandei mensagem na hora. Pra mim, né? Mandei mensagem pra minha mãe, mandei mensagem pros meus amigos da República. Cheguei na República e falei o que aconteceu. O pessoal ficou indignado, porque eu falei assim, gente, não é possível. Eu vejo isso em filme, mas assim, tá acontecendo comigo agora. Às vezes acontece, eu não percebi, mas dessa vez eu percebi. E eu realmente falei assim, gente, débito aproximação, eu tenho condições de pagar assim, eu não vou sair roubando o mercado. E daí foi aí que ele saiu e eu fui embora pra casa, assim, muito bravo, muito bravo. Eu não fiquei triste, eu não fiquei bravo mesmo pela situação. Eu acho que é um lance de decepção também, não é? Com certeza, com certeza. Eu não, assim, já esperava isso, porque o mundo ele é cruel, mas foi assim, quando você sofre mesmo, você fala assim, meu Deus. Isso, Nani, é muito cansativo. É muito cansativo, sabe? Eu tenho 43 anos. E Tá bem, hein? tô bem, né? E há 40 anos, vamos colocar assim, vamos colocar 35, vai, 35 anos, né? Já é criança, não fala sobre isso. Eu venho falando sobre isso. Eu venho conversando sobre isso, né? Então, o meu filho, o Guilherme, eu fiquei bastante preocupada com ele. Aí eu fiquei pensando, falei, caramba, né? A gente estuda, o Guilherme foi lá, fez vestibular, usou sim das cotas, porque as cotas, na verdade, ela é uma indenização do Estado ao povo negro, tardia, tardia.
Porque se nós considerarmos que na história o povo negro ficou anos e anos atrás, bem atrás, porque por muitos anos negros não podiam entrar nas escolas no Brasil. Demorou muito tempo. E não faz tanto tempo, né? Exatamente. Isso que é o duro, isso que é o triste. Então, muitos militantes, muitas pessoas ali brigando, pressionando o governo, o Estado. Aí o Estado falou assim, bom, porque as cotas elas já existiam. Lembrando que as cotas sempre existiram, né? Aí acham que só existiram pra gente, mas elas já existiam. Aí quando o Estado reconheceu e nos indenizou, aí formou aquele bafafá. Aí eu falei, Guilherme, não dê ouvidos aos mimimis e segue o barco. Vamos pegar essa indenização, que na verdade ela só é a chave para abrir uma porta. Porque o Guilherme está na faculdade há 4 anos. E para se manter na faculdade, lá na UFSCar, só estudando. Então Parabéns. Ele teve que estudar. Então as cotas não é um diploma que te entregam na sua mão. É só uma chave que abrem para você entrar na faculdade. É bom você pontuar isso, porque as pessoas não sabem. Sim, isso é importante falar. Exatamente. Né? E aí, quando chega lá, você senta na cadeira, junto com os outros seus colegas, e bora lá. E ai de você se você não estudar. Ai de você se você não estudar. Você não vai se formar. Então, o Guilherme hoje está lá na faculdade, está estudando. E é uma coisa, Nani, que eu sempre exigi dos meus filhos. Vocês vão estudar, porque é só com a educação que a gente pode tentar transformar alguma coisa. Eu, enquanto educadora, se você me perguntar, não sei se é a próxima pergunta... Pode falar. Qual é a maneira que a gente tem de acabar com isso? Qual é a maneira de reverter essa situação? Nani, eu não sei se daqui a 20 anos eu vou estar sentada aqui com você falando sobre esse mesmo assunto, mas uma coisa eu sei. A única maneira de mudança é a educação. Porque foi só com a educação que hoje racismo é crime nesse país. Sim, nós temos 2 leis. Sim. Deixa eu até anotei aqui, olha. É a Lei 7.716 de 89, que é uma lei do racismo. Sim. Que é contra toda a população preta. E ela pode ser colocada por todo mundo, né? Eu, por exemplo, se tivesse lá e visse o cara te condenando, eu poderia falar, ó, ele tá cometendo racismo. É isso mesmo. E tem a injúria racial, que é o artigo 140 do Código Penal, que é dirigida a uma pessoa específica, né? Tipo aquele garoto que chamou a sua avó de macaca, aí a sua avó poderia entrar reclamando, né? Porque ele não poderia ter falado isso. Mas é o que você falou. Hoje existem essas leis porque alguém falou. Exatamente. Né? Alguém reclamou. Sim. Porque se todo mundo tivesse ficado quietinho lá, né? Sem fazer nada, se todo mundo tivesse... Ah, tá bom, sempre foi assim. Sim. Ah, não, mas só chamou de macaco. O que é isso? É só macaco. Não sei por que você ficou tão estressado. Então, assim, ó, se você aceita, eu não posso aceitar que ele tenha feito isso com você. Então, eu tenho que abrir um espaço para falar sobre isso. Olha, está errado. Exatamente. Porque se não tivessem começado a falar... Sim. Então, assim, ó, são pedacinhos, né? São Sabe pedacinhos. A força do um? Eu sempre falo Sim. isso. Se cada um fizer um pouquinho, vai aumentando e vai ficar um pocão. Isso, exatamente. E essa educação, quando eu falo, ela não é aquela educação só de dentro da escola. A escola tem um papel fundamental, principalmente, vou repetir, para educadores que estejam nos ouvindo, principalmente a educação infantil. Olhem para a educação infantil. Olhem para essas crianças. É como a gente começou a falar, nenhuma criança nasce racista. Olhem para as crianças, não somente as crianças negras, mas as crianças brancas também. Elas precisam de direcionamento, elas precisam de orientação, elas precisam de cuidado, de educação. E os adultos educadores são eles os responsáveis por isso. E a educação informal, Nani, que é aquela de dentro de casa. É a famosa educação de berço. É lá dentro de casa que tudo vai começar. Vou dar um breve exemplo. Uma criança de 4 anos, branca, chega em casa e fala assim: papai, mamãe, o meu coleguinha, ele é preto e tem o cabelo todo para cima. E olha pro pai e pra mãe.
a resposta que esses pais vão dar vai fazer a grande mudança. Sim. Se o pai olha e diz assim, que legal, filho, que bacana, você tá vendo? O seu cabelo é de um jeito, do amiguinho é de outro jeito, e vocês são lindos do mesmo jeito. E viva as diferenças. E viva as diferenças. Essa criança vai ter um outro olhar. Sim. Se a família diz pra essa criança assim, ó, que horror! Ah, esse amiguinho dele, não fica perto dele não, viu? Porque ele é preto, o cabelo dele é horrível. Essa criança vai chegar na escola reproduzindo de uma outra maneira. E na escola, toda a escola, desde educador, merendeira, diretor, coordenador, tem que estar muito atento a esses detalhes. Percebeu ali uma situação, trabalha aquilo, mostra aquilo. Criança é muito inocente, tão inocente, que você consegue conduzi-la, né? Então, ensiná-la, né? Você consegue passar valores para ela, porque uma criança que tem valores, que tem educação, ela não vai se tornar uma pessoa racista. E também digo isso também para as famílias de crianças negras. É preciso, dentro dessas famílias, também passar valores, autoestima, incentivar a estudar, a crescer, a dizer para elas assim, ó, você pode chegar aonde você quiser, qualquer espaço é seu, não tem limites. Você é linda. Exatamente, não há limites. Quer usar o cabelo liso, filha? Use. Mas quer usar o cabelo para cima também? Use, porque o seu crespo é assim que ele cresce para cima. Quer colocar trança? Coloque trança. E tá tudo bem. Mas tenha essa liberdade. Isso, Nani. Tenha essa liberdade. Vá para onde você quiser. Hoje nós podemos estar aonde nós quisermos. Não somos raça inferior e também não somos raça superior. Somos todos iguais. A gente está buscando essa igualdade de oportunidades, essa igualdade de poder falar nos espaços, de estarmos nos espaços, sem sermos humilhados, xingados. Porque isso, Nani, para mim, isso é mimimi. Isso é muito chato. Ligar a televisão hoje e ver alguém gritando macaco dentro do estádio de futebol em 2022, minha gente... É o fim, Isso é muito cansativo. Isso, olha, de verdade, me dá uma preguiça às vezes que, olha, eu vou te contar. Eu falo, meu Deus, o que é isso? Né? Em shopping, sabe? As pessoas tendo... aconteceu com a filhinha do Bruno e da Giovana, né? Ser expulso de um restaurante caro. Porque, são ricos, hein? Isso, porque isso também é um grande detalhe, Nani. O racismo, ele é independente da classe econômica da pessoa. Vai desde o negro pobre ao negro milionário. Que é o caso da Titi do Bloco. Exatamente, porque o racismo tem a ver somente com a questão da cor. Da cor. E às vezes, quanto mais degrau você subir, mais você vai sentir. Porque aí, quanto mais você, dependendo dos espaços aonde você for, vai ter menos negros ainda. Você vai ficar mais em evidência. E a chance de você sofrer esse tipo de situação é muito maior. Porque se você estiver num grupo onde você é maioria de negros e onde você é minoria de negros. Que é o que acontece em alguns lugares aí. Se eu for contar algumas outras histórias, eu vou ficar aqui mais umas 3 horas, porque é tenso. Eu ficaria com vocês a noite inteira. Nós já estamos com 50 minutos de live. Misericórdia. Vamos fazer a parte 2. Gente, vamos precisar voltar a falar sobre isso. Olha, eu vou falar um oizinho aqui de novo para as pessoas. Meus amores, quem quiser participar do sorteio, vai falando, eu quero participar do sorteio, tá bom? Vamos ver aqui, olha. Gledson Santiago, eu acho que eu não tinha falado oi. Se eu repetir as pessoas, não tem problema, né? Daniele Oliveira, ela falou que quer participar do sorteio. Júlio Bueno, mandou um oi pro Gui. Marcelo Souza. A Juliana quer participar do sorteio. Regiane Zanichelli. Maria José Pedro. Williner, eu já falei ele, eu acho, né? Gledson Santiago, oizinho, Natália Maciel, Giovana Martins, G. Rocha. Ai, olha aqui, Fernanda, mulher de fibra, que sempre me inspirou. Ah, é linda, né, gente? Quem é que falou isso? Uma linda. A Vlaisa.
A minha querida Tereza Rubocino, boa noite. Minha mãe, também te amo, mãe. Fer linda, minha amiga que Deus me presenteou. Só queria assistir sem chorar. Fer Silva falou isso. Esse lance de chorar foi muito difícil pra mim, porque quando você começa a assistir, quando você começa a vivenciar, quando você começa a escutar as histórias, Fer, você sabe que você me fez chorar. E eu ainda tenho que te pedir desculpas porque eu tenho vergonha das coisas que você passou. É que as pessoas não sabem. A gente tem muito pouco tempo de todas as histórias, né? A gente acabou de saber de uma prima sua, não sei se a gente pode falar o nome. Pode, quer a contar Bruna. a história? A Bruna, conta aí a história da Bruna, que ela acabou de falar pra gente. Posso? A Bruna, ela mora em Araras, minha prima, acabou de me falar agora. Ela trabalha, acho que numa lanchonete lá em Araras, e simplesmente a pessoa não quis ser atendida por ela ser negra. Falou, por ela eu não vou ser atendida, eu quero uma outra funcionária. Lembrando que nós estamos em 2022. E ela colocou assim no grupo da família. Minha tia falou assim, o que você fez? Você não fez nada? Ela falou, eu não tive nem reação. É isso que a gente sente, né? Muitas vezes. É não ter reação. Assim eu me senti por muito tempo, viu, Nani? Mas hoje não. Hoje não. Hoje eu já não tenho mais isso. Que você sirva de exemplo para as pessoas que estão nos assistindo, né? Como aconteceu com o Gui, quando o garoto falou, ele não teve reação, e depois que a professora meio que, tá bom. Aí ele falou, não, eu tenho que me posicionar. Sim. Porque é importante. Deixa eu continuar falando oi para os meus amores aqui. A Cris Marucci, oi minha linda. Josiane Rossi. A Vlaisa, o racismo é muito triste. E o pior é ouvir de quem nunca passou por isso dizer que é mimimi. Realmente. A Dani, ninguém quer se expor. Ai, Júlio César, ajuda o canal da Nani. É isso aí, gente. Me segue nas redes, me fala um oizinho. Ademir Camargo, Ana Pedro, Jefferson Santos, Elaine Voltaine. Voltaine, Voltaine? Ai, seja bem-vinda. Falei errado o nome. Natália, muito orgulho do Gui. Te amo muito. Te amo, Jorge. Jorge Rossi tá aí também. Edith dos Prós. Eu não sei se eu falei certo. Fernanda, você é grande. Orgulho de você. Maria Luísa. É a minha tia. Sua tia, né? Que é a minha referência enquanto educadora, inteligentíssima, minha tia. Então, um beijo para dona Maria Luísa, que foi, assim, o ponto de referência da nossa querida Fernanda. Referência. O Lê, racismo, diga não. Boa, Lê, é isso aí. Esse meu afilhado é show. Obrigado, madrinha. A Dá falando que chorou muito nesse episódio. Acho que ela tá falando do Grey's Anatomy. Eu também chorei. Foi assim... Ana Pedro, Gui, parabéns pela fala. A gente falou sobre isso, né? Lugar de fala. Me fala um pouquinho, Gui, o que você acha sobre isso? Lugar de fala? Então, esse é um ponto, assim, que, principalmente no meio que eu vivo, né? O meio universitário, ele, assim, é bem falado e bem contestado, principalmente porque tem vários movimentos, né? Estudantis, movimentos raciais, né? Movimentos feministas. Então, a gente consegue trabalhar bastante isso. O que a gente fala bastante na faculdade... De local de fala mesmo, é você falar sobre aquilo que você vive e aquilo que você está vivendo no presente. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Eu posso falar assim, né, que eu sou contra o machismo, por exemplo, só que assim, eu não sou mulher. Então, eu não estou no meu local de fala. Eu não sofro o que uma mulher sofre na rua. Entendeu? Então, assim, o meu local de fala é como homem negro. Sim. Então, assim, eu estou no meu local de fala como uma pessoa negra, ou como uma pessoa do meio LGBT. Então, eu consigo falar isso porque eu estou vivendo aquilo, vivenciando. Então, eu estou no meu local de fala. As outras pessoas têm amigos, né, que são brancos, que, assim, defendem também, tipo, atacam, né, falam assim, não, racismo não. E é muito importante isso, eu agradeço aos meus amigos, mandar um beijo pra eles, tá bom? Sim, senão depois eles te cobram. Amo vocês. Mas, assim, eles não estão no local de fala deles, mas eles também apoiam a causa. Isso é muito bom. Só que eles entendem que, assim, quem é negro é o Guilherme, eu entendo que, assim, é o local de fala dele, só que eu vou apoiar ele. Sim. E tá perfeito. Então, assim, a questão de local de fala mesmo, é isso assim, que eu entendo também, que eu pesquisei, que o pessoal comenta, de vários grupos diferentes que vêm conversar sobre isso. Tem um livro da Djamila Ribeiro, que foi por conta desse livro que surgiu esse movimento de lugar de fala, que fala muito sobre isso. E o exemplo que ela dá é de um homem milionário falando sobre miséria.
né? Vai ficar super fácil de entender. É super fácil, né? A Gabriela, lindos, você que é linda. Fábio Pedro, a educação é o caminho para acabar com o racismo. Exatamente. José Alves, parabéns, Gui e Fernanda. Eu e a Creuzinha estamos assistindo vocês. A gente agradece. É, o pessoal lá da igreja. Ai, muito bem. Parabéns pelas pontuações, Fernanda. A Daniela, criança é tão pura. Leandro, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Ai, nossa, Mandela. Devemos promover coragem onde há medo, promover o acordo onde há conflito e inspirar esperança onde há desespero. Mandela, exatamente. Fizeram a minha redação do Enem. Ah, é? Júlio César, chama a Júlia de nega e a Manu de preta. É, a nossa família, somos assim. Lila Arlindo, eu quero participar do sorteio. Elcio Máximo, eu quero. Silvana Pedretti. Ah, é a Silvana, acho que ela tá usando o do marido. Maiara Pereira. Ana Cláudia, muito Má boa trabalha live. comigo. Ela trabalha? Trabalha, beijo, Má. Beijo para todo mundo. Cris Marucci, eu quero participar. Ana Maria, boa noite, Ana. Fer, você é um exemplo de mulher preta e guerreira para mim. A Dani. Que lindo. É algum sobrinho meu, tá usando o celular da Ju. Oi, tia Nani. Oi, meu lindo. Eu não sei se é o Luca ou o Murilo. Amo vocês. Fer, quando eu trabalhei no hospital, meus cuidados de enfermagem foram recusados por uma paciente em fase terminal. Muito triste o racismo. Orgulho de você, Fer. G. Rocha. É, a G trabalha comigo lá na PAI. Não é brinquedo, não. Não é brinquedo. Jefferson Couto tá aí, parabéns. Beijão para os três. Beijo, Gé. Obrigada pela audiência. Forte abraço pro Gui, Fer, representando os negros pirassununguense. Parabéns pelas pontuações que fizeram, Fátima. A Cíntia, parei de trabalhar agora. Beijo, boa sorte. Leonilda Pedro, boa noite. Sobrinha, te amo. Fer, uma amiga incrível. Terezinha Oliveira, Fernanda Arrasa. Gente, só elogios pra vocês aqui. Galera, valeu aí tá enchendo essa bola. Gente, olha, eu acho que essa troca, né? Sim, Nani. O tanto de gente aqui dando parabéns, o tanto de gente falando que vocês arrasaram, porque é isso, a gente precisa falar. O Manu vai me matar hoje, porque a gente tá com quase uma hora de live e eu não fiz o sorteio ainda, eu esqueci. Pode ser, porque a gente vai ter que fazer o sorteio ainda. Tá bom. E eu quero finalizar, então. Eu quero que você termine essa live com uma mensagem. Eu quero que você use esse espaço para gritar, se preciso. Pode, tá bom? A minha mensagem, Nani, é sempre uma mensagem muito de paz. Graças a Deus, eu venho de uma família com uma base muito boa, uma base de educação, de paz, né? E é isso. Para as crianças, adolescentes, jovens, negros principalmente, estudem. Estudem, usem a educação para mudar o que tem que ser mudado. Há muita coisa para ser feito, foi muita coisa conquistada. Sabe? Muita coisa conquistada, mas tem muita coisa ainda. E eu, enquanto eu puder, Nani, eu vou sempre falar sobre esse tipo de assunto. Esse assunto não me traz constrangimento nenhum, esse assunto não me traz más lembranças nenhuma. Pelo contrário, eu me orgulho mesmo pela resistência. Eu me orgulho pelas transformações que eu fiz na minha vida, da onde eu cheguei, para onde eu quero ir. Me orgulho em poder ter passado isso para outra geração, que é o meu filho, Guilherme, que está aqui ao meu lado hoje, falando lindamente. Que orgulho, né? É demais quando você planta um negócio e aí você vai colher depois, tá entendendo? É muito gratificante isso. E os meus sobrinhos em casa, enfim. E também me emociona, eu fico muito feliz, Nani, de ter pessoas como você. Sabe por quê? São pessoas que fazem total diferença. O seu local de fala, Nani, tá onde? Tá em uma pessoa que é branca, que sempre pertenceu a uma raça privilegiada, mas que tem consciência disso e que se coloca nesse lugar
mas abre espaço para as discussões e você se coloca como uma pessoa que não aceita o racismo. E isso é muito importante. Essa sua fala é muito importante e ela é muito poderosa. E eu tenho certeza que ela vai atingir não só as pessoas, outras pessoas, mas principalmente quem está dentro da sua casa. E o Matheus, que é seu filho lindo, maravilhoso, que eu acho ele maravilhoso, Obrigada. Lindíssimo, eu tenho certeza que a base dele vai ser uma base tão boa, mas tão boa, que teremos aí não teremos mais um racista, né? E assim, Nani, a gente vai aos pouquinhos, né, tentando construir uma sociedade melhor, né? Uma sociedade melhor, né? Eu acho que a gente está precisando disso, uma sociedade melhor. Nossa, foi difícil não chorar agora. Obrigada. Eu só tenho a agradecer. Fala, Gui. Eu queria falar que também finalizar, né? Mas falar para o pessoal que está assistindo também, principalmente levar em consideração aquilo que eu tinha falado antes, de pequenas ações, né? Mudam tudo. Então, assim, você ser contra o racismo não é uma diferença, é uma obrigação de todo mundo. Então, todo mundo tem que ser contra o racismo, né? Mas aí ser antirracista, né? Você aí lutar, persistir, falar mesmo, né? Colocar a boca na botija, falar. Sim, mano, está errado isso. Aí sim é um diferencial. Onde você tem que lutar, né? Para que isso acabe. Nunca vai acabar, até porque o mundo, ele sempre... Ele já já praticamente, assim, tá perdido pra mim, né? A gente tem que sempre lutar pra melhorar ele. Pelo amor de Deus, Gui, não vamos Mas tentar. tem uma salvação. Mas é isso, gente. Sempre ali, né? Busquem conhecimento, porque conhecimento muda bastante as coisas. A partir do momento que você entende aquilo que você tá falando e aquilo que você tá defendendo e lutando contra, faz total diferença. E você pode ensinar outras pessoas também. Com certeza. Respeito, empatia. Né? Respeito, empatia. É essa a palavra. Faz toda a diferença. Se coloquem sempre no lugar do outro. Olha o que a Maria Luísa falou. Os negros estão sendo muito bem representados. Orgulho de ser negra. A Lila. Fer, você sabe que você é muito especial para todos nós. Continue sendo essa pessoa maravilhosa. Parabéns. A Lila também é um baita de um exemplo. Um exemplo de resistência, de transformação. Beijo, Lila. A Maiara, que live perfeita. G. Rocha, parabéns, vocês arrasaram. A Vlais, exatamente, estamos bem representados. Lindo ver essa história, resiliente e resistência. A Maria Luísa, a educação é a nossa maior arma para lutarmos contra esse preconceito irracional, sem sentido. Lindos e iluminados. Parabéns, Nani, pela live, arrasou nos convidados. Obrigada, Dani. Amei, parabéns. Fer, é a Alcinha, parabéns pela live. Alcinha. Acho que é Elza. Alicinha. Eu tô cega, né? Alicinha, li errado, perdão. Tá falando aqui do Ademir. Acho que é Alice. A do Ademir, eu acho. Beijinho, Alice. Ana Pedro, Nani, parabéns, sucesso sempre. Cris, parabéns. Ai, gente, eu não vou poder continuar lendo. Eu preciso fazer o meu sorteio, senão as Nani, pessoas vão me matar. matar. Nani, obrigada. Não, beijo, olha, gente. Eu tô encantada, cada vez mais encantada por vocês. E enquanto eu puder brigar, enquanto eu puder falar, enquanto eu puder mostrar para as pessoas que a história é diferente quando é na pele da gente, eu vou fazer isso, seja para qualquer situação. Sim. Eu falo sempre pro meu filho uma coisa: a cor da pele, a sexualidade, não tem nada a ver com caráter. Sim. Eu não me importo que cor você é. Eu não me importo o que você faz dentro de quatro paredes. O que me importa é o seu caráter. E é isso que a gente tem que pregar o tempo inteiro. Eu sou, assim, muito agradecida por vocês. Com certeza a gente precisa voltar a falar sobre isso. A gente tem coisas para falar. E o convite vai ficar aberto. Tá certo. Tá bom? Meus amores, eu quero agradecer a participação de cada um de vocês. Vocês é que arrasaram. Quando vocês comentam, quando vocês dão esse feedback, a gente fica super feliz. Essa família Pedro, eu vou falar. Eu quero sempre um aqui, porque tá sempre cheio de gente aqui falando. Nós vamos, então, fazer o nosso sorteio. Nós temos 2 brindes hoje. A gente tem um convite para a live dos meninos do Versos do Samba, que acontece sábado no Bodeguita. Para quem gosta de samba, vale muito a pena. E quem não puder assistir aqui presencialmente, vai poder ver pelo YouTube, no canal dos meninos, tá bom? O canal dos meninos lá no YouTube, Versos do Samba, vai ser transmitido. E o outro sorteio é uma escova e uma hidratação lá da Cíntia.
Bora lá? A Vlaisa vai colocar ali pra gente. Vai ser assim. O primeiro vai ganhar da live e o segundo... Tá bom. Ó, a Vlaisa então tá falando que o primeiro vai ganhar o sorteio. Ela vai sortear 2 pessoas. O primeiro vai ganhar o convite para assistir a live e o segundo vai ganhar a escova e hidratação. Ela vai colocar ali pra gente na câmera, que nem a gente fez semana passada. Ai, que linda, as pessoas continuam comentando. Ó, ela tá colocando lá pra gente. Ainda não tô conseguindo ver. Já tá indo, Vlaisa? Já tá fazendo o sorteio. Olha que já saiu. Vamos ver. Ademir Camargo foi quem ganhou o convite para assistir a nossa live. Eu vou estar lá apresentando, tá, gente? Essa menina gosta de aparecer. E a escova e a hidratação, quem ganhou foi a Maiara Pereira. Vocês entrem em contato com a gente, pode ser pelo Instagram, pode ser quem tem o meu contato, pode entrar pelo meu contato, para a gente passar o contato da Cíntia, para vocês agendarem, tá bom? E o convite também, para a gente poder entregar o convite da live. Meus amores, eu quero imensamente agradecer mais uma vez a Fernanda e o Guilherme, que ficaram aqui comigo e nos deram essa aula, que vocês nos deram uma aula. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes e quero agradecer também aos nossos patrocinadores, porque sem eles a gente não conseguiria estar aqui. Lembrando que se você estiver nos assistindo e quiser nos patrocinar, me chama no direct, me chama no contato, me chama, que a gente conversa, tá bom? Eu quero agradecer então a Pro Alvará, ao restaurante Santa Comida, à Clínica Veterinária Scatolini, ao restaurante Mestre Cuca, ao Vestir o Que Boutique, a Josi Bem e Bela, ao Garage Hair, ao Ronaldo Contabilidade, à Boutique Autoestima, ao Leandro Duarte Cristal, a Cristiana Ferreira, terapeuta sobre Mindfulness, e a nossa querida Juliana, da JF Doces Feitos com Amor, que nos mandou essa delícia que a gente vai degustar agora. Eu sinto muito que vocês só podem ver, o cheiro tá maravilhoso, esse bolo tá assim, apetitoso. Eu conto com a presença de vocês na semana que vem. Se vocês ainda não me seguem nas redes, por favor, me sigam. E mais uma vez, muito obrigada pela companhia, pelos comentários, por estarem aqui com a gente. Muito obrigada, muito boa noite. Beijo, 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 meus amores. Beijos. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Obrigada.